E o Internacional anunciou nesta manhã a contratação de Rafael Santos Borré. A gente já tinha essa informação, a gente já vinha trazendo ela há alguns dias, que a qualquer momento o Inter faria um anúncio muito parecido com o do Arangues, falando que tinha comprado o jogador. Naquele momento o Inter exerceu o pré-contrato com o Arangues. Nesse momento o Inter afirma que comprou o Borré, assinou, inclusive com fotos do contrato e tudo mais. A partir de agora começa uma segunda parte da negociação, que é a antecipação do Borré. Fazer que o Borré chegue antes do dia 10 de julho, que é quando o Inter diz que é o prazo máximo para a chegada do atacante colombiano. Mas além disso, também no vídeo de hoje eu quero te falar sobre outras situações de uma corrida contra o tempo que vem sendo feita junto à CBF e também sobre um problema não tratado de Sérgio Rocher. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Eu sei, esse vídeo tá saindo no horário um pouco diferente, mas é em função de todas as adversidades que a gente tem enfrentado aqui em Porto Alegre, tá sem luz nesse momento, então, inclusive estou em outro local para fazer essa gravação, mas começando aqui o vídeo de hoje, não esquece já de deixar o teu gostei, de inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E mesmo caindo asteroides do céu de Porto Alegre, o Inter, nesta manhã, anunciou a contratação do colombiano Rafael Santos Borré. A gente já tinha essa possibilidade de que o anúncio pudesse acontecer nesta semana. O Inter tinha ido para a Alemanha, o presidente Alessandro Barcelos foi para a Alemanha para assinar o contrato de Borré. E o Inter fez uma estratégia muito parecida com a que fez do Arangues, que é pressionar a partir de agora o Werder Bremen. Porque o Borré nas suas redes sociais já falou que vai ser jogador do Internacional. Os torcedores do Werder Bremen já ficam pensando que o Borré está pensando totalmente no Internacional. E os próprios torcedores do Werder Bremen já começam a pressionar a direção do clube alemão para liberar o jogador agora. Porque se ele não quer mais ficar por lá, libera, não tem mais por que ficar com o Borré. Na segunda-feira teve uma reunião do Borré com o Werder Bremen e ele pediu: eu quero sair daqui, eu quero ir agora para o Internacional. Foi novamente uma situação que não foi atendida pela direção do Werder Bremen, que quer ficar com o jogador até julho, tá? Enquanto isso, o Inter anunciou o jogador numa forma de pressionar a equipe alemã. O presidente Alessandro Barcelos, junto com David Bandeira e Philippe Dallegrave, que é basicamente a parte jurídica do Inter, continuam na Alemanha para tentar selar um acordo com o Werder Bremen de uma liberação antecipada, algo que ainda não conseguiu acontecer. O Inter comprou 80% dos direitos econômicos do Borré por 5 milhões de euros. Isso dá aí 25 milhões de reais na cotação atual. Um pouquinho mais ali, quase 26 milhões de reais. É uma contratação que o Inter está fazendo, vai ser a contratação de lotar aeroporto, certamente vai trazer muitas pessoas. E outra coisa que tem que ser falada, né? Se tu ainda não é sócio do Inter, depois do Inter contratar Alário, Borré, contratar o Robert Renan, se tu ainda não é sócio do Inter, além das manutenções que o Inter fez do Valência, do Alan Patrick, do Arangues, do Bustos, do Vitão, do Mercado, do Rocher, se tu ainda não é sócio do Inter, tu só vai virar sócio quando o Inter trouxer o Messi, então, né? Então, inclusive, vira sócio, o Inter tá com essa campanha de chegar a 150 mil sócios. Só no começo do mês de janeiro agora teve mais de 2.500 associações antes do anúncio da contratação do Borré. E agora, após anúncio, ainda deve aumentar ainda mais o Inter, que já passou de 130 mil sócios, tá bom? Mas falando um pouco mais sobre essa situação do Borré, tá? Ao longo dessa semana o negócio vai arrastar e o Inter tem uma certa otimismo que o Werder Bremen possa ceder e liberar o jogador antecipado. Mas vale deixar muito bem claro que é uma situação ainda bem difícil, e se eu fosse falar uma tendência para vocês, é que o Borré vai ficar até o dia 31 de junho, que é quando vai o seu empréstimo com o Werder Bremen, tá bom? Outra situação também que eu quero passar para vocês nesse momento é sobre uma corrida que o Inter vem fazendo contra o tempo, tá bom? Porque basicamente o Inter joga no próximo domingo contra a equipe do Avenida, 4 horas da tarde, e o Inter ainda tem que inscrever jogadores no BID, Boletim Informativo da CBF, para esses jogadores poderem estar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Esses jogadores são o zagueiro Robert Renan e o atacante Lucas Alário. O Ivan já está no BID, inclusive entrou ontem no BID, junto com o Gabriel Mercado, a renovação do mercado, e realmente nesse momento só falta a questão do Robert Renan e a do Alário, que são dois jogadores que a gente está colocando aí numa tendência de titular, né? Tanto o Alário quanto o Robert Renan, em função do mercado estar suspenso, são jogadores que, se estiverem no BID, obviamente começarão entre os titulares. Mas quero deixar muito bem claro que o Inter tem até a sexta-feira, 4 horas da tarde, para colocar no BID.
E o bid vem estando muito sobrecarregado. Muito porque diversos clubes vêm contratando, a janela abriu agora no dia 12, então só no dia 12 que os clubes conseguem colocar os jogadores no bid e é algo que vem ali trazer uma certa preocupação, tá bom? Mas se o Alário e o Robert Renan não tiverem à disposição, possivelmente o Pedro Henrique vai entrar na vaga do Alário e na vaga do Robert Renan deve ser o Igor Gomes, tá bom? Outra situação que eu quero passar também para vocês é sobre o Rocher, que tem essa lesão que foi diagnosticada ontem na região torácica. É uma lesão que ele já sente desde a eliminação no Inter contra o Fluminense na Libertadores. Se vocês forem lembrar, no Clássico Grenal que o Inter vence por 3-1 no estádio Beira-Rio, o Rocher inclusive joga com uma proteção na costela, porque ele estava com dores naquela região e ele disse que queria terminar a temporada, que depois ia ser tratado. Começou-se a pré-temporada no Inter e novamente essas dores voltaram. E agora o Inter vai fazer uma análise e um diagnóstico de o que está acontecendo com aquela parte torácica do Rocher. E a tendência é que ele perca todo esse início de Campeonato Gaúcho. O Inter não deu um prazo de quando que o Rocher vai voltar, mas a tendência é que perca aí, fica aí fora de todo esse mês de janeiro, talvez um pouco ali de fevereiro, mas a partir ali dos meados de fevereiro já deve estar à disposição. Enquanto isso, o Ivan deve assumir a titularidade, o Inter que trouxe o Ivan também para esse tipo de situação, caso o Rocher tivesse lesão, muito porque o Rocher vai estar muito tempo esse ano com a seleção uruguaia, mas o Inter trouxe o Ivan também pensando que isso poderia acontecer. Também tem o Kehler, vai deixar destacado que não quer deixar o Internacional, hoje o Kehler é o terceiro goleiro, e também tem o Antony, mas hoje o Ivan vai ser um jogador que inclusive deve jogar no próximo domingo, está treinando muito bem inclusive, é um jogador que também já é experiente, tem 26 anos, e o Inter trouxe ele, está confiando que enquanto o Rocher não tiver à disposição, o Ivan possa ser esse jogador, tá bom? Outra coisa também que eu quero te passar, o Inter ainda nessa semana tem que anunciar mais uma contratação, tá? Não é que tem que anunciar, mas deve anunciar mais uma contratação, que é de Thiago Maia, volante do Flamengo, no qual o Inter está comprando por 3 milhões de euros, tá? Além do Thiago Maia, o Inter também quer trazer mais um lateral esquerdo e mais um zagueiro destro. É o que o Inter quer fazer, e se o Inter trouxer esse zagueiro e trouxer esse lateral esquerdo, está encerrada a janela de transferências do Internacional e a gente só volta a falar sobre contratações a partir da metade da temporada, tá bom? O presidente Alessandro Barcelos, junto com David Bandeira e Felipe Dallegrave, também vão seguir na Europa após essa conclusão do negócio do Borré para finalizar as contratações desse zagueiro e também desse lateral esquerdo. Até o momento, nenhum nome 100% certo que o Inter esteja tentando foi vazado, tá? Já tiveram alguns nomes ali que foram sondados pelo Inter, mas nenhuma negociação em estágio oficial. A gente pode falar, por exemplo, o nome do André Ramalho, zagueiro do PSV, do Léo Duarte, que está na Turquia. Na lateral esquerda, por exemplo, já se falou no Alexandro da Juventus, né? São alguns dos nomes que estão na pauta do Inter, mas esse específico do Alexandre é uma negociação extremamente complicada, antes que tu se iluda. Mas o Inter vem fazendo grandes contratações essa temporada, né? Quem é que ia imaginar que o Inter ia contratar Alário, ia contratar Borré, ia contratar, por exemplo, um Robert Renan, ia contratar, por exemplo, a partir de agora um Thiago Maia, trazendo do Flamengo. Então o Inter vem fazendo grandes contratações, mas o Inter ainda quer finalizar essa janela de transferências com as últimas duas carências que tem, que é um zagueiro e um lateral esquerdo, já que o Inter só tem, nesse momento, o René no plantel, já que o Tauelara foi dispensado em função de ter voltado com alguns quilos acima do peso, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!